Boa noite, doutora Viviane. Olá, todo mundo entrando, que legal. Boa noite, gente. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais 20 segundos para o pessoal poder entrar aqui, tá? Eu já vou. Viviane. Pessoal, já aproveitando que está todo mundo entrando aqui para conversar com a gente. Oi, Viviane, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Tudo bem. Eu estou pedindo aqui para o pessoal contribuir com as outras pessoas. Ótimo, Dá para a gente sim, dá para a gente se beneficiar, por que não beneficiar os outros, né? Então, clica no aviãozinho aí, pessoal, manda para aquelas 5 pessoas que você gosta, que você sabe que está precisando ouvir umas palavras de força, de incentivo. Aqui sim elas irão encontrar. Então, bora compartilhar aí com todo mundo, gente. Vamos. Estão acabando nossos 20 segundos para o pessoal entrar. E em respeito a todos que entram no horário, né? A gente logo já vai começar. Peço só compreensão porque o pessoal está entrando. E é tá muito certo. legal esse Tem- engajamento. Eu fico A gente encantada. espera, a gente espera, faz parte do processo. E é uma Sim, forma da gente sim. trabalhar a ansiedade também, a espera, né? Exatamente. Eu estava pensando nisso agora. A hora que eu coloquei para transmitir, eu estava sozinha. Daí eu até ia falar, daí você já entrou. Que essa espera gera uma ansiedadezinha ali, né? E é uma ansiedade boa, né? Uma ansiedade boa. Então vamos lá, em respeito a todos que já entraram, né? A gente combinou às 21 horas e assim está sendo. Hoje eu dou as boas-vindas à Viviane Copati, uma super parceira da Virtual Life, psicóloga. Peço que você se apresente. Eu não sei por que meu tripé sai do lugar. Acho que eu que bati nele. Sem Peço que problema. você se apresente. E antes de você se apresentar, já te passo a palavra. Eu quero falar sobre o que nós vamos conversar aqui hoje. Ótimo. Ansiedade, sim, ansiedade em tempos de coronavírus. Tá, nós fomos avisados, né? A China começou com essa pandemia, com esse vírus tão assustador, em dezembro, no final do ano passado. Mas a gente sempre tem aquela impressão de que com a gente não vai acontecer, aqui não vai chegar. Mas chegou, está aqui e já estamos em setembro, quase metade de setembro. Claro que com isso, com essa pandemia, veio o caos, não só no nosso país, muitos países devem ter passado por isso, mas veio aí o caos financeiro, o caos na saúde pública, mas também veio o caos mental, o caos interior, né? A nossa mente não estava preparada para passar por isso. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém da minha família, mas tem 2 familiares na nossa família que contraíram, 2 não, na verdade foram mais. Uma prima minha contraiu o vírus e os filhos e o marido também, mas não desenvolveram sintomas. E um primo de segundo grau está internado, um estado muito grave, mas apresentando melhoras. Mas teve muita gente que perdeu muita gente querida, né? Pai, mãe. Eu vi casos de pessoas que perderam a mãe e o irmão, sabe? Mais de uma pessoa na família morrendo por conta desse vírus. Viviane, a gente não estava preparado emocionalmente, mentalmente, para enfrentar esse vírus. Eu estava lendo agora há pouco, antes da nossa conversa, que, claro, estamos no mês de setembro, setembro amarelo, eu não posso deixar de falar, mas o pessoal do SAMU relatou que aumentou muito os atendimentos para casos de tentativas de suicídio. Também, né, concomitantemente, aumentou consumo de álcool e consumo de drogas. Eu estava lendo que a Rússia levou, não me recordo quanto tempo, mas vamos supor que 20 anos para reduzir 40% do consumo de álcool. Em um mês da pandemia, aumentou 47%. Eles são Então, excelentes consumidores alcoólicos. sim, sim, e olha quanto tempo eles levaram para controlar esse consumo. Então, a ansiedade não é um privilégio, entre aspas, né? Só nosso, é da humanidade toda.
Então, por favor, agora sim te passo a palavra, peço que você se apresente e discorra tão bem sobre esse tema como você sabe fazer, sim, porque já sei que sabe. Obrigada por toda a confiança em mim. Eu confesso que eu ainda estou aprendendo bastante a entrar nessa mídia social e nas redes. É algo novo para mim também. E confesso que eu também trabalho bastante minha ansiedade em relação a isso, sabe? A exposição, a estar falando sobre o assunto. Mas é muito bom poder falar sobre, né? Não guardar, não esconder e procurar ajuda é fundamental, né? Então, eu agradeço muito vocês, de coração, pela oportunidade de vir até aqui falar sobre o assunto. É sempre um aprendizado para mim, porque não é fácil, né? A gente lida no dia a dia, eu escuto bastante dos pacientes, mas quando tem que falar sobre, né, dar uma palestra, fazer uma live, tem que buscar em livros e recorrer à teoria, né? Então, mas é ótimo. Eu sou psicóloga formada pela PUC, aqui do Paraná, e eu atuo na área clínica e eu tenho o nível 1 do psicodrama, sou especialista na terapia psicodramática. E aí eu comecei agora, comecei não, ano passado, já estou quase encerrando o Didata, né? Que é um nível mais de especialização no psicodrama. E eu digo que a minha profissão é um aprender constante, é um estudar constante, é você nunca parar de buscar conteúdos e, né, novas formas e se adaptar a isso, né? Inclusive, estamos vivendo uma adaptação, né, atual que é única para todos nós. Então, eu agradeço a oportunidade, Liana. É muito importante vocês recorrerem a profissionais para poderem falar sobre o assunto, né? Para Sim, sim. não calar, pôr um pano quente em cima e não vamos falar sobre isso, né? Não, temos que falar sobre, né? A população precisa se conscientizar. Quanto mais a gente fala, mais pessoas buscam auxílio, né? Perdem um pouco. Hoje comecei a assistir a live do Guilherme. Aham. Ele É, falou bastante disso, do fala tabu, né, do preconceito. muito. Nós ainda temos isso ainda, viu? Um pouco, Sim, mas é falando, é indo atrás para desconstruir, sabe, esse mito que gera em todo em sim. cima da terapia, da psicologia, né? Então, é importante. E o trabalho de vocês é fundamental, é Sim, maravilhoso. a gente acredita muito que porque eu não sou psicóloga, sou nutricionista, como você sabe, mas esse incentivo que a gente dá às pessoas a falarem, a procurarem ajuda tem feito grande diferença. E eu vejo mesmo pelo apelo que as pessoas fazem à Virtum. A gente recebe no direct, eu já falei isso e volto a repetir, muitas mensagens de pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro. Coincidência ou não desse período, a gente recebe pessoas com pensamentos suicidas mesmo, pedindo socorro, me ajude, me tire daqui do Sim. fundo desse poço, né? E a gente sabe que você também ajudou muitas pessoas com a sua expertise, com o seu conhecimento, para que elas pudessem sair disso ou sofrerem menos, né? Porque Sim. um pouco que deixa de sofrer já ajuda, né? Isso. E é importante, né, a gente fazer esse trabalho, né? É sempre um caminhar constantemente, né? Uma evolução constante. Então, é fundamental vocês abrir esse espaço para a gente poder falar. E mesmo que a pessoa te procure e você não seja psicóloga, mas uma palavra de carinho, né? De acolhimento, Sim. ou então ajudar a pessoa a ir atrás de ajuda já é mais que o. É muito valioso, né? É, isso. Então vamos falar sobre ansiedade, é isso? Sim, sim, sim. Acho que sua mamãe entrou aí, olha que lindo. Olha, olha que legal, eu recebi um feedback bem legal aqui agora, que legal. É, parabéns, viu? Que legal. Então, falar, né? Eu fiz uma pesquisa básica, li sobre a ansiedade. Muita gente
diz que confunde muito, sabe? Além de confundir, diz constantemente para mim, nossa, eu sou ansioso, muito ansioso, sou. E a gente tem que diferenciar o ser do estar. Você não é ansioso, né? Você não nasce ansioso, né? Você se torna, é um estado a ansiedade, né? Ela é uma emoção natural, né? E ela tem uma função importantíssima na nossa vida, que é avisar a gente sobre algum perigo futuro, né? E você se motivar a isso, né? Para Reagir, né? essa motivação aumentar, né? O fato de, por exemplo, você estar se preparando para uma prova, te deixa você ansioso, é excelente para você ir lá e estudar, né? Então, se você escuta essa mensagem da ansiedade nesse nível saudável, né? Você se prepara para a prova e vai muito além disso, né? Então, Sim, estado natural. É importante a gente entender isso. Você não é, você está. E se você está, é possível você buscar condições de aliviar esse estado, né? sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, me ocorreu agora com a sua fala. É uma pessoa que até iniciar essa pandemia, até antes disso, nunca tinha desenvolvido nenhum sintoma de ansiedade. Mas agora tem se visto mais ansioso, né? Tem tido tremores, tem tido falta de ar. Como que a pessoa identifica que isso é ansiedade sem nunca ter tido isso antes? Justamente pelos sintomas. Porque Aham. se eu não estava tendo aqueles sintomas antes da pandemia, e eu passei a ter os sintomas quando a pandemia chegou, o isolamento chegou, opa, tem alguma coisa errada, né? Então a gente começa a identificar pelo nosso corpo. Ele responde. Por isso que eu falo, Liana, que é muito importante a gente se perceber, se conhecer, Sim. identificar qualquer coisa que está te incomodando em nós, né? Qualquer coisa de diferente, né? Diferente, dor de cabeça, palpitação no peito, né? Aquele suor intenso. Antes não tinha, e agora tem? Opa, tem alguma coisa errada, esquisita comigo, né? Se tava tudo bem, por que agora eu tô tendo? Então, precisamos entender esses gatilhos, né, que levam a esses sintomas. E o nosso corpo, se a gente escuta ele diz Sim, tanto para nós. é verdade. Ele diz tanta coisa, é tão importante a gente ouvir a gente, olhar o nosso corpo, né? É fundamental. Então, eu vou falar, mas depois, mais para frente, como a gente consegue identificar os gatilhos, né? Que vem, que você começa a ter da ansiedade, né? Então, e eu fiz uma pesquisa e, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Nossa. É inacreditável isso. Então, Nós somos os menos preparados para isso. Olha, tem uma pergunta aqui que eu não sei se você deve estar acompanhando, mas como você está falando, eu vou ler para você. Existe um jeito de agir quando estamos tendo sintomas de ansiedade? Eu acho que isso você vai falar no decorrer do seu discurso aí, né? eu vou falar de como Sim. deve lidar com isso, que formas temos para poder fazer com que os sintomas diminuam, Se né? controla, né? Controle é ter o maior controle da ansiedade, né? E dar dicas também do que a gente pode fazer, né? Estando em casa, passando por esse isolamento, né? Se bem que agora tá meio É, que você tem acompanhado, né? Parece que sim, sim. Ah, tá perigoso. Tá mais perigoso que no começo, eu acho, agora. pois é, pois é. Então, e aí, voltando lá na, na liderança, então a gente lidera os quadros de ansiedade na América Latina e no mundo. Eu achei impressionante essa informação. Chocante, né?
É assustadora essa estatística. E aí, em números, eu vi que a gente fala de mais ou menos 18,7 milhões de brasileiros Meu Deus. que têm algum tipo de transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade não é, ele tem vários, né? Não é só o generalizado. Tem outros transtornos de ansiedade, pânico, ansiedade social, né? Tem outros, um leva ao outro e vai levando, né? Então tem, não é um específico só, não é uma ansiedade só, né? A gente pode sentir de várias maneiras e várias formas, né? Porque cada pessoa é única, né? Uhum. E aí, voltando para essa ansiedade. Então, a gente sente ela. Ela é natural. O problema, Liana, é quando o nível natural ele passa a ser um nível tóxico. Uhum. Então, o nível tóxico acontece quando a gente está... Essa taxa ela está muito alta e ela acontece o tempo todo. Não é de vez em quando, não é uma vez ou outra, é com frequência. E é muito alta. Então, você não consegue transformar ela em uma atitude prática para resolver um problema prático. Sim. Né? Fica acaba se tornando um movimento de angústia E difícil de lidar, né? Sim, Pra porque os pessoa. pensamentos começam a ruminar, sabe? Então é muito difícil. Então, ela é natural, só que ela deixa de ser natural quando ela passa a um nível muito alto. Passa a ser tóxica para nós, né? E o sofrimento da ansiedade, no nível tóxico, não tem nenhuma função. No caso, quando eu disse para você da prova, tem uma função você ficar ansiosa por causa da prova, né? Ou então no de trabalho, existe uma função ali. A ansiedade está sendo causada porque você está na frente de uma entrevista de emprego ou está no vestibular. Agora, a tóxica não tem nenhuma função. Você sente ela o tempo todo em um nível muito alto. Sim. E esses efeitos, eles podem ser sentidos justamente maior neste período que a gente está vivendo. De pandemia, de isolamento, de insegurança. Não sei quando termina, o que vai acontecer, né? O que vai ser de mim amanhã? Minha família está protegida, né? Tô vendo um monte de gente sair, o que está acontecendo, né? Então aumenta, né? Vive esse período, né? Inseguro e a ansiedade aumenta. E aí, se você não consegue controlar ou buscar medidas de um controle, né? Claro que ela vai passar para um nível muito Mais maior. elevado, né? E Então, difícil de lidar. Cada vez vai ficando mais difícil de reverter. sim. Então, fundamental é a gente encontrar um equilíbrio emocional, né? Para organizar as emoções, né? A habilidade para reagir a esses fatos que estão acontecendo, né? E usar a razão para tomar a melhor decisão diante da capacidade de se adaptar a um novo cenário, que é esse agora. Então, são fatores pequenos, mas que a gente precisa tomar cuidado e levar em consideração. Então, organização, né? Habilidade e decisão, usar a razão para se adaptar. Né? A gente precisa levar em consideração tudo isso. E aí as perguntas vêm, né? Mas aí, como é que eu falei? Quando vai acabar? Como eu vou manter meu emprego? Né? Eu tenho um negócio, vai falir meu negócio? Né? Então, esse medo de relação ao futuro também colabora muito para que essa ansiedade se eleve a um nível altíssimo, né? Então, são muitas perguntas, né? E poucas respostas. Olha só o comentário do Tony Freitas. Sigo a Virtum Life, pois sofro com ansiedade e depressão em busca de luz para me ajudar a superar isso. Eu falei uma live antes que a gente havia feito, antes de começar o desafio, a respeito disso, da gente cuidar dos outros. É justamente essa a nossa função, né? E então, o que eu queria dizer, assim, em poucas palavras, você não está sozinho.
Isso. Você não está sozinho. Com pandemia ou sem, a gente precisa entender isso, que não está sozinho, né? A gente tem como buscar ajuda. Hoje em dia a internet facilita muito a nossa vida, né? E olha, a gente está podendo se falar, a gente se conhece pela internet, já a gente se conhece pessoalmente, mas a gente consegue ter esse contato mais pertinho pela internet sem precisar colocar ninguém em risco, né? Tem que usar a internet como uma oitava a mais, né? Se ela tá ali para Sim, facilitar e buscar ajuda, por que não, né? sim, Né? Então, justamente, estamos aqui para isso. Então, assim, exatamente. como que eu vou aprender a lidar com essa ansiedade em meio a tantas incertezas, né? O que que eu posso fazer para amenizar isso, né? Então, tem pessoas que ficam aliviadas em ler notícias sobre o assunto, mas, porém, tem outras que não, né? Então, Sim, filtrar as informações que chegam até você é importantíssimo. Se você se sente ansioso lendo ou ouvindo sobre o assunto, não precise ir atrás disso o tempo todo. Esse excesso de informação que a gente recebe, né, em tempo real, porque a internet está aí, né, notícias vêm, somos bombardeados o tempo todo, né, a mídia bombardeia a gente com os fatos o tempo todo, né? Então, filtrar o que a gente vai consumir ajuda muito, né? Então, o ideal seria evitar manter os noticiários toda hora, o tempo todo, né? Ficar no celular, vendo, sabendo, ouvindo e falando sobre disso, porque às vezes gera angústia e medo, né? Tanto se para você consegue controlar, ok, mas tem alguém do seu lado que não, que às vezes está, né? sim, fica muito desconfortável, né? Então, assim, é importante você separar. Se você quer saber, separa um período do dia, né? Uns 15, 20 minutinhos. Leia lá, vai se informar e pronto. Ficou sabendo o que está acontecendo? Beleza. Não precisa ficar o tempo todo buscando isso, né? Por mais que é importante a gente saber o que está acontecendo no mundo em relação à pandemia, você colocar sua saúde mental em primeiro lugar nesses momentos é fundamental. Sim, E aí cai naquela questão de a gente se conhecer. Nossa, por que será que eu estou tão ansioso? Será que você não está lendo notícias demais? Será que você não está indo atrás de informação o tempo todo para querer saber o que vai acontecer? Porque a gente não tem ainda a certeza do que vai acontecer, né? Não temos essa, é, essa notícia de que vai acabar amanhã, né? Então, evitar um pouco disso, né? A gente não tem controle sobre esse acontecimento externo, mas a gente controla o nosso mundo interno. sim. Olha uma sugestão. Grupo Radena, não sei o nome da pessoa. Eu, para evitar a ansiedade, ouço música e leio livro, mas às vezes não dá para controlar. Sim, como a Viviane acabou de falar, né? A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, mas que isso seja uma fatiazinha de nada do dia, E, né? Algumas notícias. De resto, se não está trabalhando, não está com outros afazeres, coloca uma música que é muito mais proveitoso. Vai ler um livro. isso, como ele fez ali, ótimo, isso mesmo. Sim, Então, parabéns. isso. E às vezes não dá para controlar, não dá mesmo, porque a ansiedade está muito alta, está em nível altíssimo. Mas talvez você trocar ideias com pessoas sensatas, né? Ir atrás de informações de fontes seguras, né? Não ficar ouvindo muitos. Com as mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, porque às vezes a gente não sabe se é real ou não, né? Ou então, é, o medo é natural, né? Nosso, mas você não precisa fazer desse medo um companheiro seu de vida, Sim. né? Evitar essa armadilha do também não quero ouvir, porque isso pode ser fuga, mas, né? É. Ou então não quero ouvir, ou então procurar soluções mágicas, porque também não vai funcionar. Mas é você Não vai controlar, adiantar, né? né? E aí evitar um pouco disso. Eu acho que rede social também,
sabe? Ficar o tempo todo com as informações lá, procurando, né? O Tony fez mais um comentário aqui. Minha ansiedade não me possibilita ler livros. Não consigo. Prefiro comer, correr, gritar, ficar sozinho. De todas essas alternativas, a que eu sugiro é correr. Corre de máscara ou num lugar que você consiga correr sem muito contato, mantendo o distanciamento. Mas de todas essas alternativas, essa é a melhor. Então, que tal pensar numa caminhada, numa meditação, né, Viviane? O que você acha? Isso. São medidas que a gente pode ter. Assim, correr é excelente. Gritar Uhum. também, né? Sair na rua gritando, sei lá, Ah, se for comer, que seja chuchu. que tem, O que o... eu vi esses dias uma reportagem falando de alimentos que têm triptofano. Excelente. Também. Excelente. Um suquinho de maracujá. Mas olha só, quando a gente come, o que eu vejo também, como nutricionista, eu vejo que na pandemia as roupas estão ficando cada vez mais apertadas nas pessoas. Então, tem sido sim uma fuga, e isso é muito sério, gente. Brincadeiras à parte, porque não deixa de ser engraçado. Eu sou uma que entro na estatística das roupas apertadas. A gente precisa se controlar. A comida não pode ser a única fuga. E, Então, quando eu falei de que seja chuchu, vamos incrementar uma salada, vamos fazer uma pesquisa aqui que é legal para ansiedade, vamos e, tomar um chá de camomila, mas que use outras alternativas. A atividade física é excelente, e excelente. eu ia falar agora. Você fazer atividades físicas ou então alguma atividade de autocuidado com você. É Uhum. excelente, né? Às vezes, o que você precisa para aprender a lidar com isso é você incluir na sua rotina alguma atividade para você que te ajuda a expressar o que você sente, né? Às vezes, liberar isso também numa corrida, né? Não sei, em alguma outra atividade até mesmo em casa, fazer um exercício funcional, né? Em casa, Sim, ajuda muito. às vezes um artesanato, eu vejo, a gente tem uma amiga de infância, né? Eu digo a gente porque somos eu e minhas irmãs, que ela faz uma arte com papel, eu não sei, ela enrola o papel, ela faz coisas maravilhosas. A Adriana Brum, gente, se vocês quiserem fazer uma propagandinha dela aqui. Ela não está nos assistindo, mas eu vou falar para ela depois, olha, assiste minhas lives que eu te fiz uma indicação lá. Ficou. Outra coisa é cultivar plantas. Isso. Cultivar plantas. Eu tenho visto muita gente cultivando um jardinzinho no apartamento mesmo, vasinho, e aquilo tem feito um efeito, tem surtido um efeito muito positivo. Esse, acho que é esse, né? O propósito é você criar um hobby de algo que você nunca experimentou, né? Sim. E fazer disso uma atividade, tornar saudável, né? Rotina. Então, criar plantinhas, cantar, estudar algo novo, escrever, desenhar. Ah, olha só, mais uma dica, eu só me metendo, né? Ó, o grupo Radena Ótimo, sugeriu origami. Isso que essa minha amiga faz não é origami, tem outro nome, mas eu não vou lembrar agora. Alternativas manuais e. Ai, desculpa, eu me perdi. Você estava falando alguma coisa que me puxou alguma coisa na memória e eu acabei me perdendo. de estudar algo novo, desenhar. Então, lembrei. O Tony falou que não consegue ler. Existem excelentes audiobooks no YouTube. Isso, Ouça o livro. isso. Isso mesmo. Veja como tem alternativas, né? A gente pode ir atrás disso, né? A gente manter um hábito de autocuidado, fazer exercício, alongamento é excelente, né? Eu tenho uma paciente que ela dá aula de pilates online. Gente, Olha que sensacional. maravilhoso, né? De você se reinventar, né? Manter cuidados com você mesmo, de higiene pessoal até lavar o cabelo, né? Tomar um banho, sabe? São coisas pequenas, mas que faz muita diferença na nossa vida, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Então,
você levantar da cama, se vestir, não trabalhar na cama sentado, porque, Ana, a cama chama a gente de uma maneira. Sim, eu sei, eu estava lendo hoje, li a manchete, dizia assim que o home office tem feito muita confusão, entre aspas. Ele falou atrito entre a vida profissional e a vida pessoal. E agora há pouco teve um comentário aqui da Lúcia Helena, não sei o que quer dizer, mas é Lúcia Helena. Temos que pensar positivo, isso é primordial. Fé em Deus, sempre, sempre no momento mais difícil é a hora que a nossa fé fica mais sensível, eu acho. E não dar ibope para notícia ruim, aquilo que você tinha falado. A gente precisa sim saber o que está acontecendo, mas não fazer disso que isso nos escravize, né? Isso. É, a gente mudar o nosso discurso interno, né, com a gente. Aprender a prestar atenção nos meus pensamentos, não alimentando pensamentos fantasiosos, incoerentes, Sim. né, que está acontecendo, né? E se atentar, assim, a frases que começam com e se? E se? Uhum. E Né? se? Cortar na raiz isso. Porque Sim. E se pensar no ruim, já pense logo, mas e se der certo? E se for bom? E se acabar logo? E se, né? a gente tem que sempre se aproximar de pensamentos que evitam situações desagradáveis, né? Coisas e se aproximar de pensamentos que nos dão prazer, né? Uhum. Coisas boas que a Sim. gente tem, né? Então, e assim, estando em casa, Liana, né? Um ambiente que é seguro e não tem nenhum julgamento, né? A gente fica muito mais acomodado Que não tem menor cara de trabalho, né? e não é para ter, né? Porque Sim. não é. O É. casa é um ambiente relaxado, gostoso. Você chega em casa, você esquece o trabalho. E agora não, tá? Isso mesmo que você falou. Tudo junto e misturado, né? Ó, deixa eu te interromper mais uma vez. A Lucilena é sua mãe. Eu achei que era outra. Mas é não. Sou mãe da filha mais linda do mundo. Viviane, te amo. Olha que legal. E o Tony, ele falou que não havia pensado pelo lado do audiobook. Olha só, mais uma prova de que a gente não pode, não precisa ficar sozinho. Você vê, numa conversa, eu li o comentário, me veio e sugeri, e assim é que surgem as boas ideias, Isso. né? Não é, eu não sabia disso sempre, mas eu ouvi uma vez, olha, eu não consigo ler, mas eu tenho ouvido o audiobook desse livro, daquele outro, me sugeriu. Tem um livro que é grosso, assim, que eu estava me batendo para ler, e uma pessoa me sugeriu, ouça um audiobook que resolve. Olha, é uma boa ideia, porque foi muito bom. Isso, porque daí você É vai. sim, ó, mãe coruja. Ah, eu vi. Então, isso que você falou da gente buscar conexão é fundamental também. A gente se conectar Sim. com pessoas. Não, estou em casa e não consigo sair para falar com ninguém. Aqui, ó. Olha Aham. que fantástico e fabuloso, né? Sim, é Porque muito fácil. O Meet do Google é muito fácil. Olha, agora a minha mãe me corujando, olha, viu? tá vendo, ai, gente, adorando. Então, Muito bom, muito bom. eu acho que esse movimento de conexão, né, com as pessoas, também a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Junto a mim, Exatamente. faz isso que você falou, faz uma reunião no Meeting, vamos convidar todo mundo, Sim. né? Ou aquela amiga para conversar e tomar um café, né? Eu tenho uma paciente que adora café. E Ah, daí que toda vez que a gente estava juntas no consultório, eu falava, você quer um café? Ela falava, quero. E daí agora a gente faz online. Ela falou, Vivi, pega o seu café, eu pego o meu. E a gente ah, fica que legal. ótimo! A gente se reinventa e vai tomando café e vai fazendo a sessão de terapia e assim a gente caminha. Não E é muito gostoso, né? é ótimo, é precioso, né? É ótimo. Não... Então, essa conexão a gente não pode perder, sabe, Liana? Porque as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, quando falam em isolamento, elas se isolam de tudo. É. Mas é que é tudo muito novo, né? A minha mãe disse, disso que vale a vida. Sim, é disso que vale a vida. A gente descobrir que tem alternativas.
É tudo muito novo. A internet, o conversar online, antes eram só reuniões e aulas e muito assim, pontuais. Agora não, agora é reunião online. Os encontros também podem ser online. Então, isso facilitou muito. E o Instagram eu vejo que tem feito um papel muito bacana, porque esse tipo de coisa que a gente está fazendo, a gente não consegue fazer no YouTube ou, sei lá, em outro canal. Talvez até seja possível. Eu é que não conheço. Mas olha quantas pessoas a gente consegue atingir, né? Com esse tipo de conversa. Então, independente da quantidade, se a gente ajudar uma pessoa, a gente cumpriu o nosso papel aqui. Exatamente, fizemos a diferença. Eu acho que o Exatamente. Tony Freitas está falando, ó. Vou ler o comentário dele. Olha, muito obrigada a vocês. Não desistam de sempre estar ajudando, pois para muitos esses vídeos, esses propósitos, salvam vidas. Conheci vocês através do Alisson Fabrício. Parabéns, vocês são anjos. O Alisson tem uma história muito, muito bacana de como ele resolveu. Olha só, a gente tem duas alternativas na vida sempre, né? Aprender com as coisas que acontecem ou se afundar com o que aconteceu. E ele tem um testemunho muito bacana de como ele resolveu ajudar as pessoas. Então, eu indico que vocês pesquisem a respeito dele. Ele tem um Instagram, ele tem uma página um site que é muito rico, muito bacana. Vale sempre a pena ajudar as pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui é muito bom para a gente também. Eu tenho aprendido demais com isso. Nós da Virtum temos aprendido demais. Você tem contribuído de uma maneira muito bacana, mesmo qualquer dúvida que a gente tenha, que você consegue ajudar, nossa, é muito valioso. Não só você, a gente tem mais parceiros que também estão dispostos a ajudar. Eu não vou ficar falando o nome das pessoas, mas à medida que eu vou falando, fazendo as lives, eu já consigo indicar mais alguns profissionais. O doutor Guilherme Ramos eu conversei ontem, ele é de São Paulo. A Viviane Copati é daqui de Curitiba. Sabe? É o mundo inteiro. Nós da Virtum, nós já ajudamos mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas nesse curto espaço de vida que nós temos, de Virtum Life. Nós ajudamos mais de 100 pessoas com ansiedade, com depressão, com pensamentos suicidas. E só assim para a gente ter noção de como o mundo está doente. Não estou falando de coronavírus, eu estou falando de saúde mental. Sim. E eu não estou livre disso acontecer. Você não está livre, ninguém está livre. Só que algumas pessoas conseguem reagir de uma maneira mais positiva, de uma maneira melhor do que outras. Não é problema daquela pessoa que não consegue reagir. Ela precisa talvez um pouco mais de ajuda do que das pessoas que conseguem reagir melhor, né, Viviane? Isso. E essa questão que você falou é bem importante, porque cai num ponto específico de causas, né? Mas por que aquele ali sente mais e eu sinto menos, né? Né? Por que são fatores ambientais, genéticos, sabe? Diferente. Porque a ansiedade tem um fator genético, ansiedade. Então, se você tem pessoas com transtorno de ansiedade na família, é mais fácil de você adquirir a ansiedade, ter ansiedade, né? Doenças crônicas também, né? A intolerância alimentar também já foi comprovado que se você tem alguma intolerância alimentar, a lactose, né? Também tem um fator alto de ter hereditariedade, né? Sim. E ambientais, de histórias de criação, negligência. Pessoal, já aproveitando que está todo mundo entrando aqui para conversar com a gente. Oi, Viviane, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Tudo bem. Eu estou pedindo aqui para o pessoal contribuir com as outras pessoas. Ótimo! Dá para a gente, sim, dá para a gente se beneficiar, por que não beneficiar os outros, né? Então, clica no aviãozinho aí, pessoal, manda para aquelas 5 pessoas que você gosta, que você sabe que está precisando ouvir umas palavras de
força, de incentivo, aqui sim elas irão encontrar. Então, bora compartilhar aí com todo mundo, gente. Vamos. Estão acabando nossos 20 segundos para o pessoal entrar. E em respeito a todos que entram no horário, né? A gente logo já vai começar. Peço só compreensão porque o pessoal está entrando. E é Tá muito certo. legal esse Sim. engajamento. Eu fico A gente encantada. espera, a gente espera, faz parte do processo. E é uma Sim, forma sim. de trabalhar a ansiedade também, a espera, né? Exatamente. Eu estava pensando nisso agora, a hora que eu coloquei para transmitir, eu estava sozinha. Daí eu até ia falar, daí você já entrou. Que essa espera gera uma ansiedadezinha ali, né? E é uma ansiedade boa, né? Uma ansiedade boa. Então vamos lá, em respeito a todos que já entraram, né? A gente combinou às 21 horas e assim está sendo. Hoje eu dou as boas-vindas à Viviane Copati, uma super parceira da Virtual Life, psicóloga. Peço que você se apresente. Eu não sei por que o meu tripé sai do lugar. Acho que eu que bati nele. Sem Peço que problema. você se apresente. E antes de você se apresentar, já te passo a palavra. Eu quero falar sobre o que nós vamos conversar aqui hoje. Ótimo. Ansiedade, sim, ansiedade em tempos de coronavírus. Tá, nós fomos avisados, né? A China começou com essa pandemia, com esse vírus tão assustador, em dezembro, no final do ano passado. Mas a gente sempre tem aquela impressão de que com a gente não vai acontecer, aqui não vai chegar. Mas chegou, está aqui e já estamos em setembro, quase metade de setembro. Claro que com isso, com essa pandemia, veio o caos, não só no nosso país, muitos países devem ter passado por isso, mas veio aí o caos financeiro, o caos na saúde pública, mas também veio o caos mental, o caos interior, né? A nossa mente não estava preparada para passar por isso. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém da minha família, mas tem dois familiares na nossa família que contraíram, dois não, na verdade foram mais. Uma prima minha contraiu o vírus e os filhos e o marido também, mas não desenvolveram sintomas. E um primo de segundo grau está internado, um estado muito grave, mas apresentando melhoras. Mas teve muita gente que perdeu muita gente querida, né? Pai, mãe. Eu vi casos de pessoas que perderam a mãe e o irmão, sabe? Mais de uma pessoa na família morrendo por conta desse vírus. Viviane, a gente não estava preparado emocionalmente, mentalmente, para enfrentar esse vírus. Eu estava lendo agora há pouco, antes da nossa conversa, que, claro, estamos no mês de setembro, setembro amarelo, eu não posso deixar de falar, mas o pessoal do SAMU relatou que aumentou muito os atendimentos para casos de tentativas de suicídio. Também, né, concomitantemente, aumentou consumo de álcool e consumo de drogas. Eu estava lendo que a Rússia levou, não me recordo quanto tempo, mas vamos supor que 20 anos para reduzir 40% do consumo de álcool. Em um mês da pandemia, aumentou 47%. Eles são Então, excelentes consumidores alcoólicos. sim, sim, e olha quanto tempo eles levaram para controlar esse consumo. Então, a ansiedade não é um privilégio, entre aspas, né? Só nosso, é da humanidade toda. Então, por favor, agora sim te passo a palavra, peço que você se apresente e discorra tão bem sobre esse tema como você sabe fazer, sim, porque já sei que sabe. Obrigada por toda a confiança em mim. Eu confesso que eu ainda estou aprendendo bastante a entrar nessa mídia social e nas redes. É algo novo para mim também. E confesso que eu também trabalho bastante minha ansiedade em relação a isso, sabe? A exposição, a estar falando sobre o assunto. Mas é muito bom poder falar sobre, né? Não guardar, não esconder e procurar ajuda é fundamental, né? Então, eu agradeço muito vocês, de coração, pela oportunidade de vir até aqui falar sobre o assunto. É sempre um aprendizado para mim, porque não é fácil, né? A gente lida no dia a dia, eu escuto bastante dos pacientes,
Mas quando tem que falar sobre, né, dar uma palestra ou fazer uma live, tem que buscar em livros e recorrer à teoria, né? Então, mas é ótimo. Eu sou psicóloga formada pela PUC, aqui do Paraná, e eu atuo na área clínica e eu tenho o nível 1 do psicodrama, sou especialista na terapia psicodramática. E aí eu comecei agora, ano passado, encerrando o Didata, né? Que é um nível a mais de especialização no psicodrama. E eu digo que a minha profissão é um aprender constante, é um estudar constante, é você nunca parar de buscar conteúdos e, né, novas formas e se adaptar a isso, né? Inclusive, estamos vivendo uma adaptação, né, atual que é única para todos nós. Então, eu agradeço a oportunidade, Liana. É muito importante vocês recorrerem a profissionais para poderem falar sobre o assunto, né? Para Sim, sim. não calar, pôr um pano quente em cima e não vamos falar sobre isso, né? Não, temos que falar sobre, né? A população precisa se conscientizar. Quanto mais a gente fala, mais pessoas buscam auxílio, né? Perdem um pouco. Hoje comecei a assistir a live do Guilherme. Uhum. Ele Né? falou bastante disso, do Fala tabu, né? Do preconceito. muito, nós ainda temos isso ainda, viu? Um pouco, Sim, mas é falando, é indo atrás para desconstruir, sabe, esse mito que gera em todo em sim. cima da terapia, da psicologia, né? Então, é importante. E o trabalho de vocês é fundamental, é Sim, maravilhoso. a gente acredita muito que porque eu não sou psicóloga, sou nutricionista, como você sabe, mas esse incentivo que a gente dá às pessoas a falarem, a procurarem ajuda tem feito grande diferença. E eu vejo mesmo pelo apelo que as pessoas fazem à Virtum. A gente recebe no direct, eu já falei isso e volto a repetir, muitas mensagens de pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro. Coincidência ou não desse período, a gente recebe pessoas com pensamentos suicidas mesmo, pedindo socorro, me ajude, me tire daqui do Sim. fundo desse poço, né? E a gente sabe que você também ajudou muitas pessoas com a sua expertise, com o seu conhecimento, para que elas pudessem sair disso ou sofrerem menos, né? Porque Sim. um pouco que deixa de sofrer já ajuda, né? Isso. E é importante, né, a gente fazer esse trabalho, né? É sempre um caminhar constantemente, né? Uma evolução constante. Então, é fundamental vocês abrirem esse espaço para a gente poder falar. E mesmo que a pessoa te procure e você não seja psicóloga, mas uma palavra de carinho, né? De acolhimento, Sim. ou então ajudar a pessoa a ir atrás de ajuda já é mais que o. É muito valioso, né? É, isso. Então, vamos falar sobre ansiedade, é isso? Sim, sim, sim. Acho que sua mamãe entrou aí, olha que lindo. Olha, olha que legal, eu recebi um feedback bem legal aqui agora, que legal. É, parabéns, viu? Que legal. Então, falar, né? Eu fiz uma pesquisa básica, Li, sobre a ansiedade. Muita gente diz que confunde muito, sabe? Com, além de confundir, diz constantemente para mim: nossa, eu sou ansioso, muito ansioso, sou. Diferenciar o ser do estar. Você não é ansioso, né? Você não nasce ansioso, né? Você se torna, é um estado a ansiedade, né? Ela é uma emoção natural, né? E ela tem uma função importantíssima na nossa vida, que é avisar a gente sobre algum perigo futuro, né? E você se motivar a isso, né? Para Reagir. essa motivação aumentar, né? O fato de, por exemplo, você estar se preparando para uma prova,
te deixa você ansioso, é excelente para você ir lá e estudar, né? Então, se você escuta essa mensagem da ansiedade nesse nível saudável, né? Você se preparar para a prova e vai muito além disso, né? Então, Sim, estado natural, estado é importante a gente entender isso. Você não é, você está. E se você está, é possível você buscar condições de aliviar esse estado, né? sim. Deixa Ansioso. eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, me ocorreu agora com a sua fala. É uma pessoa que até iniciar essa pandemia, até antes disso, nunca tinha desenvolvido nenhum sintoma de ansiedade. Mas agora tem se visto mais ansioso, né? Tem tido tremores, tem tido falta de ar. Como que a pessoa identifica que isso é ansiedade sem nunca ter tido isso antes? Justamente pelos sintomas. Porque se Aham. eu não estava tendo aqueles sintomas antes da pandemia, e eu passei a ter os sintomas quando a pandemia chegou, o isolamento chegou, opa, tem alguma coisa errada, né? Então a gente começa a identificar pelo nosso corpo. Ele responde. É por isso que eu falo, Liana, que é muito importante a gente se perceber, se conhecer, Sim. identificar qualquer coisa que está te incomodando em nós, né? Qualquer coisa de diferente, né? Diferente, dor de cabeça, palpitação no peito, né? Aquele suor intenso. Antes não tinha, e agora tem? Opa, tem alguma coisa errada, esquisita comigo, né? Se tava tudo bem, por que agora eu tô tendo? Então, precisamos entender esses gatilhos, né, que levam a esses sintomas. E o nosso corpo, se a gente escuta ele diz Sim, tanto para nós. é verdade. Ele diz tanta coisa, é tão importante a gente ouvir a gente, olhar o nosso corpo, né? É fundamental. Então, eu vou falar, mas depois mais para frente, como a gente consegue identificar os gatilhos, né? Que vem, que você começa a ter da ansiedade, né? Então, e eu fiz uma pesquisa e, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Nossa. É inacreditável isso. Então, Nós somos os menos preparados para isso. Olha, tem uma pergunta aqui que eu não sei se você deve estar acompanhando, mas como você está falando, eu vou ler para você. Existe um jeito de agir quando estamos tendo sintomas de ansiedade? Eu acho que isso você vai falar no decorrer do seu discurso aí, né? eu vou falar de como Sim. deve lidar com isso, que formas temos para poder fazer com que os sintomas diminuam, Se né? controla, né? Controle é ter o maior controle da ansiedade, né? E dar dicas também do que a gente pode fazer, né? Estando em casa, passando por esse isolamento, né? Se bem que agora tá meio É, que você tem acompanhado, né? Parece que sim, sim. Ah, tá perigoso. Tá mais perigoso que no começo, eu acho, agora. pois é, pois é. Então, e aí, voltando lá na, na liderança, então a gente lidera os quadros de ansiedade na América Latina e no mundo. Eu achei impressionante essa informação. Chocante, né? É assustadora essa estatística. E aí, em números, eu vi que a gente fala de mais ou menos 18,7 milhões de brasileiros Meu Deus. que têm algum tipo de transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade não é, ele tem vários, né? Não é só o generalizado. Tem outros transtornos de ansiedade, pânico, ansiedade social, né? Tem outros, um leva ao outro e vai levando, né? Então não é um específico só, não é uma ansiedade só, né? A gente pode sentir de várias maneiras e várias formas, né? Porque cada pessoa é única, né? Uhum. É, e aí, voltando para
para essa ansiedade. Então, a gente sente ela. Ela é natural. O problema, Liana, é quando o nível natural ele passa a ser um nível tóxico. Uhum. Então, o nível tóxico acontece quando a gente está... Essa taxa, ela acontece o tempo todo. Não é de vez em quando, não é uma vez ou outra, é com frequência. E é muito alta. Então, você não consegue transformar ela em uma atitude prática para resolver um problema prático. Sim. Né? Sim. Né? Fica acaba se tornando um movimento de angústia E difícil de lidar, né? Sim, Pra porque os pessoa. pensamentos começam a ruminar, sabe? Então é muito difícil. Então, ela é natural, só que ela deixa de ser natural quando ela passa a um nível muito alto. Passa a ser tóxica para nós, né? E o sofrimento da ansiedade, no nível tóxico, não tem nenhuma função. No caso, quando eu disse para você da prova, tem uma função você ficar ansiosa por causa da prova, né? Ou então no de trabalho, existe uma função ali. A ansiedade está sendo causada porque você está na frente de uma entrevista de emprego ou está no vestibular. Agora, a tóxica não tem nenhuma função. Você sente ela o tempo todo em um nível muito alto. Sim. E esses efeitos, eles podem ser sentidos justamente maior neste período que a gente está vivendo. De pandemia, de isolamento, de insegurança. Não sei quando termina, o que vai acontecer, né? O que vai ser de mim amanhã? Minha família está protegida, né? Tô vendo um monte de gente sair, o que está acontecendo, né? Então aumenta. Né? Vive esse período, né? Inseguro e a ansiedade aumenta. E aí, se você não consegue controlar ou buscar medidas de um controle, né? Claro que ela vai passar para um nível muito maior. Mais elevado, né? E Então, difícil de lidar. Cada vez vai ficando mais difícil de reverter. sim. Então, fundamental é a gente encontrar um equilíbrio emocional, né? Para organizar as emoções, né? A habilidade para reagir a esses fatos que estão acontecendo, né? E usar a razão para tomar a melhor decisão diante da capacidade de se adaptar a um novo cenário, que é esse agora. Então, são fatores pequenos, mas que a gente precisa tomar cuidado e levar em consideração. Então, organização, né? Habilidade e decisão, usar a razão para se adaptar. Né? A gente precisa levar em consideração tudo isso. E aí as perguntas vêm, né? Mas aí, como é que eu falei? Quando vai acabar? Como eu vou manter meu emprego? Né? Eu tenho um negócio, vai falir meu negócio? Né? Então, esse medo de relação ao futuro também colabora muito para que essa ansiedade se eleve a um nível altíssimo, né? Então, são muitas perguntas, né? E poucas respostas. Olha só o comentário do Tony Freitas. Sigo a Virtum Life, pois sofro com ansiedade e depressão em busca de luz para me ajudar a superar isso. Eu falei uma live antes que a gente havia feito, antes de começar o desafio, a respeito disso, da gente cuidar dos outros. É justamente essa a nossa função, né? E então, o que eu queria dizer, assim, em poucas palavras, você não está sozinho. Isso. Você não está sozinho. Com pandemia ou sem, a gente precisa entender isso, que não está sozinho, né? A gente tem como buscar ajuda. Hoje em dia a internet facilita muito a nossa vida, né? E olha, a gente está podendo se falar, a gente se conhece pela internet, a gente se conhece pessoalmente, mas a gente consegue ter esse contato mais pertinho pela internet sem precisar colocar ninguém em risco, né? Tem que usar a internet como uma oitava a mais, né? Se ela tá ali para facilitar e buscar ajuda, por que não, né? Sim. Né? Então, estamos aqui para isso. Então, assim, como que eu vou aprender a lidar com essa ansiedade em meio a tantas incertezas, né?
que eu posso fazer para amenizar isso, né? Então, tem pessoas que ficam aliviadas em ler notícias sobre o assunto, mas, porém, tem outras que não, né? Então, Sim. filtrar as informações que chegam até você é importantíssimo. Se você se sente ansioso lendo ou ouvindo sobre o assunto, não precise ir atrás disso o tempo todo. Esse excesso de informação que a gente recebe, né, em tempo real, porque a internet está aí, né, notícias vêm, somos bombardeados o tempo todo, né, a mídia bombardeia a gente com os fatos o tempo todo, né? Então, filtrar o que a gente vai consumir ajuda muito, né? Então, o ideal seria evitar manter os noticiários toda hora, o tempo todo, né? Ficar no celular, vendo, sabendo, ouvindo e falando sobre disso, porque às vezes angústia e medo, né? Tanto se para você consegue controlar, ok, mas tem alguém do seu lado que não, que às vezes está, né? Sim, sim, fica muito desconfortável, né? Então, assim, é importante você separar. Se você quer saber, separa um período do dia, né? Uns 15, 20 minutinhos. Leia lá, vai se informar e pronto. Ficou sabendo o que está acontecendo? Beleza. Não precisa ficar o tempo todo buscando isso, né? Por mais que é importante a gente saber o que está acontecendo no mundo em relação à pandemia, você colocar sua saúde mental em primeiro lugar nesses momentos é fundamental. Sim, E aí cai naquela questão de a gente se conhecer. Nossa, por que será que eu tô tão ansioso? Será que você não está lendo notícias demais? Será que você não está indo atrás de informação o tempo todo para querer saber o que vai acontecer? Porque a gente não tem ainda a certeza do que vai acontecer, né? Não temos essa, é, essa notícia de que vai acabar amanhã, né? Então, evitar um pouco disso, né? A gente não tem controle sobre esse acontecimento externo, mas a gente controla o nosso mundo interno. sim. Olha uma sugestão. Grupo Radena, não sei o nome da pessoa. Eu, para evitar a ansiedade, ouço música e leio livro, mas às vezes não dá para controlar. Sim, como a Viviane acabou de falar, né? A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, mas que isso seja uma fatiazinha de nada do dia, E, né? Algumas notícias. De resto, se não está trabalhando, não está com outros afazeres, coloca uma música que é muito mais proveitoso. Vai ler um livro. isso, como ele fez ali, ótimo, isso mesmo. Sim, Então, parabéns. isso. E às vezes não dá para controlar, não dá mesmo, porque a ansiedade está muito alta, está em nível altíssimo. Mas talvez você trocar ideias com pessoas sensatas, né? Ir atrás de informações de fontes seguras, né? Não ficar ouvindo com as mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, porque às vezes a gente não sabe se é real ou não, né? Ou então, é, o medo é natural, né? Nosso, mas você não precisa fazer desse medo um companheiro seu de vida, Sim. né? Evitar essa armadilha do também não quero ouvir, porque isso pode ser fuga, mas Né? ou então não quero ouvir, ou então procurar soluções mágicas, porque também não vai funcionar. Mas é você Não vai controlar, adiantar, né? né? E aí evitar um pouco disso. Eu acho que rede social também, sabe? Ficar o tempo todo com as informações lá procurando, né? O Tony fez mais um comentário aqui. Minha ansiedade não me possibilita ler livros. Não consigo. Prefiro comer, correr, gritar, ficar sozinho. De todas essas alternativas, a que eu sugiro é correr. E Corre de máscara ou num lugar que você consiga correr sem muito contato, mantendo o distanciamento. Mas de todas essas alternativas, essa é a melhor. Então, que tal pensar isso, numa caminhada, numa meditação, né? isso.
são medidas que a gente pode ter. Assim, correr é excelente. Gritar também, né? Sair na rua gritando, sei lá. Ah, se for comer, que seja chuchu. Que tem, Porque eu vi esses dias uma reportagem falando de alimentos que têm triptofano. Excelente. também, excelente. Um suquinho de maracujá. Mas olha só, quando a gente come, o que eu vejo também, como nutricionista, eu vejo que na pandemia as roupas estão ficando cada vez mais apertadas nas pessoas. Então, tem sido sim uma fuga, e isso é muito sério, gente. Brincadeiras à parte, porque não deixa de ser engraçado. Eu sou uma que entro na estatística das roupas apertadas. A gente precisa se controlar. A comida não pode ser a única fuga. Então, quando eu falei de que seja chuchu, vamos incrementar uma salada, vamos fazer uma pesquisa aqui que é legal para ansiedade, vamos tomar um chá de camomila, mas que use outras alternativas. A atividade física é excelente. Excelente. Eu ia falar agora. Você fazer atividades físicas ou então alguma atividade de autocuidado com você. É excelente, né? Às vezes, o que você precisa para aprender a lidar com isso é você incluir na sua rotina alguma atividade para você que te ajuda a expressar o que você sente, né? Às vezes, liberar isso também numa corrida, né? Não sei, em alguma outra atividade, até mesmo em casa, fazer um exercício funcional, né? Em casa, Sim. ajuda muito. Às vezes, um artesanato, eu vejo, a gente tem uma amiga de infância, né? Eu digo a gente porque somos eu e minhas irmãs, que ela faz uma arte com papel, eu não sei, ela enrola o papel, ela faz coisas maravilhosas. A Adriana Brum, gente, se vocês quiserem fazer uma propagandinha dela aqui. Ela não está nos assistindo, mas eu vou falar para ela depois. Olha, assiste minhas lives que eu te fiz uma indicação lá. Outra coisa é cultivar plantas. Cultivar plantas. Eu tenho visto muita gente cultivando um jardinzinho no apartamento mesmo, vasinho, e aquilo tem feito um efeito, tem surtido um efeito muito positivo. Acho que é esse, né? O propósito é você criar um hobby de algo que você nunca experimentou, né? Sim. E fazer disso uma atividade, tornar saudável, né? Rotina. Então, criar plantinhas, cantar, estudar algo novo, escrever, desenhar. Olha só, mais uma dica, eu só me metendo, né? O grupo Radena sugeriu origami. Isso que essa minha amiga faz não é origami, tem outro nome, mas eu não vou lembrar agora. Alternativas manuais e... Ai, desculpa, eu me perdi. Você estava falando alguma coisa que me puxou alguma coisa na memória e eu acabei me perdendo. De estudar algo novo, desenhar. Então, lembrei. O Tony falou que não consegue ler. Existem excelentes audiobooks no YouTube. Isso. Ouça o livro. Isso mesmo. Veja como tem alternativas, né? A gente pode ir atrás disso, né? A gente manter um hábito de autocuidado, fazer exercício, alongamento é excelente, né? Eu tenho uma paciente que ela dá aula de pilates online. Olha que sensacional. Maravilhoso, né? De você se reinventar, né? Manter cuidados com você mesmo, de higiene pessoal, até lavar o cabelo, né? Tomar um banho, sabe? São coisas pequenas, mas que faz muita diferença na nossa vida, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, você levantar da cama, se vestir, não trabalhar na cama sentado, porque a cama chama a gente de uma maneira. Eu sei, eu estava lendo hoje, li a manchete, dizia assim que o home office tem feito muita confusão, entre aspas. Ele falou atrito entre a vida profissional e a vida pessoal. E agora há pouco teve um comentário aqui da Lúcia Helena. Não sei o que quer dizer, mas é Lúcia Helena. Temos que pensar positivo, isso é primordial. Fé em Deus, sempre, sempre, no momento mais difícil é a hora que
a nossa fé fica mais sensível, eu acho. E não dar ibope para notícia ruim, aquilo que você tinha falado. A gente precisa, sim, saber o que está acontecendo, mas não fazer disso que isso nos escravize, né? Isso. É, a gente mudar o nosso discurso interno, né, com a gente. Aprender a prestar atenção nos meus pensamentos, não alimentando pensamentos fantasiosos, incoerentes, Sim. né, que está acontecendo, né? E se atentar, assim, a frases que começam com e se? E se? Aham. E Né? se? Cortar na raiz. E se pensar no ruim, já pense logo, mas e se der certo? E se Exato. for bom? E se acabar logo? E se, né? A gente tem que sempre se aproximar de pensamentos que evitam situações desagradáveis, né? Coisas e se aproximar daqueles que de pensamentos que nos dão prazer, né? Aham. Coisas boas que a Sim. gente tem, né? Então, e assim, estando em casa, Liana, né? Um ambiente que é seguro e não tem nenhum julgamento, né? A gente fica muito mais acomodado Que não tem menor cara de trabalho, né? e não é para ter, né? Porque Sim. não é. O É. casa é um ambiente relaxado, gostoso. Você chega em casa, você esquece o trabalho. E agora não, tá? Isso mesmo que você falou. Tudo junto e misturado, né? Deixa eu te interromper mais uma vez. A Lucilena é sua mãe. Eu achei que era outra. Pois é, não. Sou mãe da filha mais linda do mundo, Viviane. Te amo, amiga. Que legal. Olha que legal. E o Tony, ele falou que não havia pensado pelo lado do audiobook. Olha só, mais uma prova de que a gente não pode, não precisa ficar sozinho. Você vê, numa conversa, eu li o comentário, me veio e sugeri, e assim é que surgem as boas ideias, Isso. né? Não é, eu não sabia disso sempre, mas eu ouvi uma vez, olha, eu não consigo ler, mas eu tenho ouvido o audiobook desse livro, daquele outro, me sugeriu. Tem um livro que é grosso, assim, que eu estava me batendo para ler, e uma pessoa me sugeriu, ouça um audiobook que resolve. Olha, é uma boa ideia, porque foi muito bom. Isso, porque daí você É, sim, ó, mãe coruja. Ah, eu vi. Então, isso que você falou da gente buscar conexão é fundamental também. A gente se conectar Sim. com pessoas. Não, estou em casa e não consigo sair para falar com ninguém. Aqui, ó. Olha Aham. que fantástico e fabuloso, né? Sim, é Poderia muito fácil. O Meet do Google é muito fácil. Olha, agora a minha mãe me corujando, olha, viu? ver. Adorando. Então, Muito acho bom, muito bom. que eu acho que esse movimento de conexão, né, com as pessoas, também a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Junta amigos, Exatamente. faz isso que você falou, faz uma reunião, isso que você falou, faz uma reunião no Meeting, vamos convidar todo mundo, Sim. né? Ou aquela amiga para conversar e tomar um café, né? Eu tenho uma paciente que adora café. E Ah, daí que toda vez que a gente estava juntas no consultório, eu falava, você quer um café? Ela falava, quero. E daí agora a gente faz online, ela falou, Vivi, eu pego o meu. E a gente Ai, faz que legal. ótimo! A gente se reinventa e vai tomando café e vai fazendo a sessão de terapia e assim a gente caminha. Não E é muito gostoso, né? é ótimo, é precioso, né? É ótimo. Não... Então, essa conexão a gente não pode perder, sabe, Liana? Porque as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, quando falam em isolamento, elas se isolam de tudo. É. Mas é que é tudo muito novo, né? A minha mãe disse, disso que vale a vida. Sim, é disso que vale a vida. A gente descobrir que tem alternativas. É E tudo muito novo. A internet, o conversar online. Antes eram só reuniões e aulas e muito assim, pontuais. Agora não, agora é reunião online. Os encontros também podem ser online. Então, isso facilitou muito. E o Instagram eu vejo que tem feito um papel muito bacana, porque esse tipo de coisa que a gente está fazendo, a gente não consegue fazer no YouTube ou, sei lá, em outro canal. Talvez até seja possível. Eu é que não conheço. Mas olha quantas pessoas a gente consegue atingir, né?
com esse tipo de conversa. Então, independente da quantidade, se a gente ajudar uma pessoa, a gente cumpriu o nosso papel aqui. Exatamente, fizemos a diferença. Eu acho que Exatamente. Tony Freitas está falando, ó. Vou ler o comentário dele. Olha, muito obrigada a vocês. Não desistam de sempre estar ajudando, pois para muitos esses vídeos, esses propósitos salvam vidas. Conheci vocês através do Alisson Fabrício. Parabéns, vocês são anjos. O Alisson tem uma história muito, muito bacana de como ele resolveu. Olha só, a gente tem duas alternativas na vida sempre, né? Aprender com as coisas que acontecem ou se afundar com o que aconteceu. Isso. E ele tem um testemunho muito bacana de como ele resolveu ajudar as pessoas. Então, eu indico que vocês pesquisem a respeito dele. Ele tem um Instagram, ele tem uma página um site que é muito rico, muito bacana. Vale sempre a pena ajudar as pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui é muito bom para a gente também. Eu tenho aprendido demais com isso. Nós da Virtum temos aprendido demais. Você tem contribuído de uma maneira muito bacana mesmo. Qualquer dúvida que a gente tenha, que você consegue ajudar, nossa, é muito valioso. Não só você, a gente tem mais parceiros que também estão dispostos a ajudar. Eu não vou ficar falando o nome das pessoas, mas à medida que eu vou falando, fazendo as lives, eu já consigo indicar mais alguns profissionais. O doutor Guilherme Ramos eu conversei ontem, ele é de São Paulo. A Viviane Copati é daqui de Curitiba. Sabe? É o mundo inteiro. Nós da Virtum, nós já ajudamos mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas nesse curto espaço de vida que nós temos, de Virtum Life. Nós ajudamos mais de 100 pessoas com ansiedade, com depressão, com pensamentos suicidas. E só assim para a gente ter noção de como o mundo está doente. Não estou falando de coronavírus, eu estou falando de saúde mental. Sim. E eu não estou livre disso acontecer. Você não está livre, ninguém está livre. Só que algumas pessoas conseguem reagir de uma maneira mais positiva, de uma maneira melhor do que outras. Não é problema daquela pessoa que não consegue reagir. Ela precisa talvez um pouco mais de ajuda do que das pessoas que conseguem reagir melhor, né, Viviane? Isso. E essa questão que você falou é bem importante, porque cai num ponto específico de causas, né? Mas por que aquele ali sente mais e eu sinto menos, né? Né? Por que são fatores ambientais, genéticos, sabe? Diferente. Porque a ansiedade tem um fator genético, ansiedade. Então, se você tem pessoas com transtorno de ansiedade na família, é mais fácil de você adquirir a ansiedade, ter ansiedade, né? Doenças crônicas também, né? A intolerância alimentar também, já foi comprovado que se você tem alguma intolerância alimentar, a lactose, né? Também tem um fator alto de ter hereditariedade, né? Sim. E ambientais, de histórias de criação, negligência, abandono na infância, né? Questões de, por exemplo, sociais, se você tem uma dificuldade de socializar, se integrar com as pessoas no trabalho, na escola. Então, as pessoas são diferentes, né? O que a gente tem que entender é que cada um sente de uma maneira, né? Sim. E de jeitos diferentes. E a gente tem que respeitar isso, né? Cada um é cada um, né? Eu não sinto, ele não sente, se vira. Não, estamos aqui para se ajudar, para se unir, né? Exatamente. Todo mundo, se você não precisa de ajuda, você pode ajudar. É simples assim, né? O grupo Radena escreveu aqui uma coisa bem bacana. Isolar é importante do jeito certo, mas pela internet não se pega Covid. Isso. Então, nesse feriado, a gente podia muito bem ter visto muito menos praias cheias, como vimos, né? A dona Lucelena está nos dando parabéns por essa live. Ela está adorando. Que bom, continue conosco. Isso é muito legal. Ele falou assim que na internet não se pega Covid. Daí eu me lembrei que
tem os idosos, né? E eles não têm tanta facilidade com a tecnologia. Mas o que dá para a gente fazer é ligação, liga, né? Mas, Viviane, tem surpreendido, porque as pessoas na melhor idade têm tirado de letra a internet, menina. Tem tirado de letra o WhatsApp. Uhum. Filho ensina, o neto ensina, né? A minha filha é uma que minha mãe tá assistindo. Outro dia tava falando para ela, não, vovó, você tem que entrar no Google e nas configurações. E a minha mãe falou, o quê? Como assim? Então, Eles saem com cada uma, né? e a gente se adapta e vai tentando lidar melhor com a forma, mas o importante é você não desconectar disso, né? Perguntar como tá, se tá precisando de alguma coisa, falar de outras coisas, jogar a conversa fora, né? Porque Sim. acho que isso é importantíssimo nesses momentos, né? Então, e a gente também se organiza, né? Criando rotinas de você não fazer tudo fora do horário, acorda no horário, almoça no horário. Sim, Isso desorganiza o corpo de uma maneira sim, virou uma bagunça. impressionante, porque daí você desorganiza o externo fica pior ainda, né? É. A gente precisa de rotina, né? Ela mantém a gente organizado, cria horários, intervalos, relações, né? Momentos de lazer, Fazer afazeres ajudam bastante, né? descanso, sabe? Uhum. Acho que é importante a gente ter pausas, abstrair, voltar depois para o trabalho e realizar atividade mais focada, né? Então, é fundamental, né? A gente ter essas medidas, né? E a gente está em casa, dá para, não é nada impossível, né? Sim. Dá para fazer, é só a gente se organizar, né? Não tem como, né? Fugir. Então, assim, tem uma coisa que acho que é importante eu dizer, que é sobre como a gente lida com essa ansiedade, o que a gente pode fazer. Acho que talvez a gente já meio que deixou um pouco claro aqui, que é a gente entender os gatilhos que estão desencadeando essa ansiedade, né? Você experimentar, assim, olhar para você, né? Quando você está ansioso. E se perguntar, por que eu estou me sentindo assim? O que está me deixando ansioso? Né? O que é que mudou no meu dia que eu fiquei mais ansioso? Então, isso é importantíssimo, né? Então, você pode efetuar pequenos registros, ou então, né, identificar, reconhecer os padrões de comportamento que você está tendo em relação a isso é fundamental. Ver E o que aconteceu de diferente no dia para talvez associar aquele sintoma, né? isso. Então, fazer anotações também é ótimo, porque a escrita é terapêutica, né? Quando a gente tira daqui, e coloca no papel, fica Nossa, mais claro, né? tem um efeito muito bom. É. Relaxar, que é fundamental, a gente precisa disso, né? De hobbies e atividades relaxantes, como você falou, dia das plantinhas, né? E, sei lá, cantar, fazer crochê, alguma atividade Qualquer coisa. Aham. que relaxe, né? Que tire você do estresse que você está exposto, né? Técnicas de relaxamento, Liana, eu adoro meditar, mindfulness é excelente. Eu acho que é importante a gente tentar isso. Às vezes tem gente que não consegue. E é tudo bem, vamos respeitar, não consegue, mas não Vamos procurar outra alternativa. tentou Ó, uma o grupo. vamos tentando mais um pouco, né? A vida é feita de Sim. tentativas. Você aprende a andar de bicicleta em uma hora? Não. Depois de muitos tombos, a gente consegue, né? Até Ó, você o fazer Grupo isso. Radena sugeriu fazer um diário, né? Fazer as anotações, já adquiriu o hábito, né? De fazer os registros. Ótimo. Isso, fazer um diário excelente. Excelente, né? Recomendo. Escreva como foi o seu dia, que coisa sentiu, né? Que percepções você teve de você. É excelente para você ir tomando notas, né? Daquilo que você está. Sim. Não ficar só aqui no mundo das ideias, né? Tem que trazer, né? E Pro você papel. usar, né? Então, e meditação, yoga, tem muita coisa online que você pode buscar e procurar para esse relaxamento, né?
Né? Ah, não, não, como que eu vou sair agora? Gente, a internet tá aí, vamos usar ela. Né? Põe E o YouTube tem sons para meditação. Então, por exemplo, se você quer meditar para dormir, tem um som de cachoeira, um som de passarinho, não sei. Você consegue encontrar tudo, é o mundo lá também. excelente. Então, isso é uma das formas a gente também lidar com a ansiedade. Exercício físico, que a gente tinha falado, excelente também. Ai, como que eu vou fazer? Em casa, né? Na sala, 20 polichinelos, agachamento, afundo, dá para fazer. Sim. Não é Olha nada. só, eu estou fazendo pilates agora e no meu horário só tem eu. Aí 10 minutos antes, não chega a dar 1 hora, 10 minutos antes termina a minha aula, termina o alongamento e dá tempo delas higienizarem todos os aparelhos para a próxima pessoa que nisso já está chegando. A hora que eu saio, ela já está chegando, sabe? Então, veja, dá pra gente não resgatar isso outra vez, né? Combinar com o instrutor da academia, ó, vou fazer em casa, manda os exercícios via aplicativo. Sim, Não sei, não vai deixar de fazer, né? Exercício físico sim, é ótimo, uma maneira de você combater o estresse, né? A ansiedade e a depressão também, né? claro, Além disso, melhora a autoestima. 100%. Qualidade de Você sono sabe. e concentração. É excelente. Exercício físico. Eu sei que às vezes é chato fazer e tal, mas não precisa fazer 1 hora, né? 10, 15 minutos que Faz, você faz menos, né? para movimentar Olha, o corpo. o Tony falou que, ó, falando em sons, acredita que eu durmo escutando a ASMR. Eu não sei o que é isso, Tony. Então, se você puder descrever o que é, passar o que é, facilita, porque eu não sei o que é. Então, É, eu acredito sim. será que é uma banda de rock? Que se for, uau, que sono bom que você tem. Dormir, É, eu não também. pode contar pra gente, Tony. Agora a gente vai precisar saber, né? Curiosidade também desenvolve ansiedade. Então, por favor, nos conte. Ótimo. Que legal. Então, assim, eu estava falando de exercícios físicos, né? Então, esse cuidado também de você manter uma alimentação, e você é ótima nisso, já pode introduzir o assunto, uma alimentação saudável, né? A gente tinha falado Sim, com alimentos de. Eu li a reportagem que alimentos que têm triptofano, né? Não sei são se você excelentes, né? me corta se eu Sim, estiver. é assunto para uma outra live, mas eles ajudam muito, Então, ajudam bastante. Se eu tomar água na quantidade certa. Enfim, gente, eu posso sim ajudar, hein? Vamos programar uma live falando só sobre alimentação para ansiedade aí, que eu olha, gosto de falar muito sobre isso. É bom, é a minha praia, né? sim. Vazia, né? Porque eu tô respeitando a quarentena, não vou na praia. Ah, isso. Aham. Olha só, ele respondeu. Respondeu. A ASMR, sons feitos com a boca, os sons de objetos, sussurros e por aí vai. Muito bom. Olha só, Olha, é uma sugestão bem bacana. Eu nunca, não sabia que era, não conhecia. Vou pesquisar. eu também Vou não. dar. Adorei, Uhum, Tony. Muito obrigada pela dica, viu? Ajudou bastante. sim, sim. Muito mesmo, ó. Quem quiser, quem já sabe o que é, né, e já ouviu, olha, eu vou procurar, vou pesquisar e vou ver, fazer uma experiência, né? Isso, Eu acho muito bacana. Tudo que puder acrescentar serve sim. para alguém, sim. Veja, tudo isso, Liana, são dicas, né? E é claro que se você está conseguindo controlar a ansiedade, ela está num nível mediano e você está conseguindo controlar isso, ok. Mas se ela está num nível muito alto, né? Uhum. Talvez essas dicas não ajudem de imediato. Então, é importante a gente buscar um processo psicoterápico, porque Sim, no estado profissional. muito elevado de ansiedade, as dicas não vão ser suficientes, né, para lidar com isso. Sim. Porque às vezes a pessoa, o corpo já está reagindo de tal maneira que ela precisa até tomar uma medicação para isso, né? Não, e ela talvez não tenha nem paciência para esperar aquela técnica fazer efeito, né? Exato. Por conta da ansiedade tão agressiva. Então, assim, a terapia é um processo muito recomendado para as pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade,
né? Aqueles Sim, que estão muito elevados, né? E aí o indivíduo na terapia, ele vai aprender a reconhecer, a mudar os padrões de pensamento, os comportamentos que levam àqueles sentimentos ansiosos, né? É um processo de autoconhecimento, né? E muita, sim. muita gente ainda tem receio, sabe, de procurar esse tipo de ajuda, mas é fundamental, né? Não é porque eu sou psicóloga, tô puxando peixe, mas Não, não. É um passo muito importante. E eu quero te perguntar uma coisa. Você tem feito consultas online? 100%. Olha 100%. só. Então, é uma alternativa muito bacana. Eu acredito que tanto você quanto o Guilherme de São Paulo têm feito esse tipo de atendimento. Então, tem as suas alternativas. E é claro que a gente sempre puxa a brasa para a sardinha da gente. Então, vamos puxar a brasa para a sua, por que não? Né? A doutora Viviane está sempre sendo mencionada no Instagram da Virtum. Vocês podem segui-la também e quem não segue, por favor, né? Vamos lá procurar o perfil, a hashtag, né? O arroba, falei errado. Arroba. O arroba da doutora Viviane para poder segui-la e quem sabe ter uma conversa e iniciar aí um trabalho. Eu fiz um tempo atrás um vídeo falando sobre o processo de terapia, porque às vezes as pessoas criam ideias falsas disso, sabe, Eliana? Fica com aquela ideia lá do passado que terapia era para gente louca, né? Sim, né? Sofria de uma doença mental. Mas não, qualquer um hoje pode buscar terapia, né? Eu tenho um. E é muito engraçado, porque eu tenho um paciente que ele veio para mim e fala: Não, eu só queria me conhecer. Gente, isso ah, é fantástico! E que hoje, demais. começando por aí, né? A gente começa por aí que a gente passa a se conhecer, né? Não significa que você tá indo atrás de terapia porque você tem algum problema. Não! É porque você quer conhecer você melhor, lidar melhor com ansiedade, com seu dia a dia, Sim, com as questões que estão levando você a sofrer. Então, não é só busco terapia porque eu tenho algum problema. Não! E não é exatamente. fraqueza, né? Não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Olha, todas as pessoas que eu conheço que fazem terapia, que têm sessões com frequência, que eu digo assim, não todo dia, toda semana, mas que a cada 15 dias conversam E com o seu terapeuta, elas todas 100% recomendam a terapia, porque sim, simplesmente, se você não, que nem isso que você disse, não existe um problema, não é um motivo para não e fazer, isso, né? se tá precisando se conhecer, se entender melhor, né? Ou então que tá incomodando, vamos lá, bora lá, né? É excelente, Sim, né? Conhecer a gente, né? E somos seres relacionais. Se a gente se conhece, a gente passa a relacionar melhor com o outro, né? exatamente. Funciona de outra maneira, né? E isso gera uma cadeia excelente, né? De coisas boas, né? Isso, de coisas. Olha só, eu quero fazer uma observação aqui. O meu marido colocou: ótima live, garotas. Parabéns, um bate-papo super legal. E eu quero deixar registrado aqui para todo mundo como Viviane e eu evoluímos nesse quesito, né? Muito legal, muito legal. Porque a gente saber o que a gente faz é uma coisa. Agora, a gente conseguir falar isso para pessoas que a gente não está vendo, que a gente sabe que já passaram. Eu não sei, eu vejo um númerozinho ali, mas no final da live a gente consegue ver quantas pessoas passaram por aqui. Quando a gente vê, é assim, a gente fica, meu Deus, eu já fiz live que passou pela live mais de 8 mil pessoas. Nossa, Falei, gente do céu, e a gente não tem noção. Então, isso deixa a gente com medinho, assim, com a perna bamba. Eu quero te dar parabéns, Viviane, eu achei muito legal. eu dou parabéns para você também, porque você que começou, né, com tudo isso. A gente não- Imagina. Se a gente não fosse vencer a ansiedade, a gente não estaria aqui. Exatamente, nós somos prova do autocontrole. Olha, tem mais um comentário aqui do Grupo Radena. Aí está duas profissionais que precisam muito de atendimento, uma nutricionista e uma psicóloga. Também faço atendimento online, tá? A gente conversa numa consulta, não é sessão, daí é consulta, né? Mas dá para fazer também. Então,
Hoje a nossa conversa é direcionada, olha só como é bacana isso, direcionada para a ansiedade no tempo do coronavírus, mas a gente consegue fazer disso um papo descontraído, leve, Isso. e dando sugestões e recebendo sugestões e feedbacks, isso é muito legal. Não fica Muito pesado, bacana. né? Porque o tema já é pesado, né? A gente pode deixar mais leve, Sim. né? Sim, claro. A gente pode, sim, ó. Você tem que fazer mais rápido. Ah, sempre, volte e meia, a gente vai fazer. Topo. Conte com isso. Gente, faltam 5 minutinhos para fechar 1 hora. E eu fico bem. É bom e é ruim, né? É bom porque a gente não percebeu o tempo passar e a hora passou rapidinho. O papo foi muito bacana, quero te agradecer. E é ruim porque já está acabando, né? Ah, Então, eu quero. Amanhã a gente vai ter uma live diferente, especial, que é comigo. Não que essa não tenha sido muito especial, mas eu vou estar sozinha nessa live. Se você quiser participar comigo, Viviane, você pode sim. Eu posso te chamar lá, se você estiver disponível, a gente pode fazer um bate-papo. Vou falar sobre controle do sono, humor e bem-estar, que são assuntos assim que eu gosto muito. Não sou dorminhoca, mas eu sei que o sono faz total diferença no controle da ansiedade. sim, com Sim, certeza. Com sim, certeza. gente. É sensacional o efeito que isso dá. Então, pessoal, dá tempo ainda de se inscrever. Como não é um desafio de se não fez tudo, não participa da metade para o fim, a gente precisa saber controlar, ter essas dicas, independente do início que tenha sido. Então, dá tempo de se inscrever, convide as pessoas, pessoal, fale para as pessoas, porque só fazer a inscrição e assistir as lives. O objetivo principal do desafio é ajudar as pessoas. E aquilo que eu falei, que se você não precisa de ajuda, você pode ajudar, também cabe aí. Se você conhece alguém que sofre muito com ansiedade, alguns sintomas de ansiedade, roer as unhas, ficar, sabe, se apertando, tudo. Olha, seu marido está se declarando para você, viu? Você é maravilhosa e linda. Eu acho que é a minha filha, Liana, que pegou o celular dele. Ah, é? Ah, então tá bom. Então, mas serve também, é muito legal. Aham. Então, convidem as pessoas, pessoal. Vamos divulgar aí, porque é uma semana de conteúdo muito rico, muito esclarecedor. Às vezes a pessoa está se sentindo com algum sintoma, não entende que é de ansiedade, já pensa que vai infartar e não é para tanto, né? Por mais que a sensação pareça ser uma respiração diferente, um cochilo no meio da tarde, E olha, um desenho animado para dar uma risada, um autocuidado. qualquer coisa. E isso, assistir essas lives, eu tenho certeza que vão ajudar muito. Então, pessoal, divulguem, compartilhem com todo mundo que quiserem, que puderem. Não precisa de ajuda, mas pode ajudar alguém, ó, compartilhe. Compartilhe com o seu grupo e fale assim, gente, se não servir para vocês, para alguém serve. Manda aí para todo mundo. Isso. E amanhã a gente vai ter de novo mais uma live às 9 horas. Muito obrigada, Viviane, muito obrigada mesmo. Eliana, foi ótimo, foi excelente. A gente está aqui para isso, para se ajudar, né? Estamos aqui. Sim, sim. Conte Sim. Ó, contaremos sempre, pode ter certeza. O grupo Radena está falando mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Todos esses sintomas de ansiedade que vocês falam, eu tenho, tipo comer unha, meus dedos são todos comidos. Olha, é um motivo para. É um alerta. Se é da infância, mais um motivo para procurar ajuda, né? isso. Quem sabe, conversar com a doutora Viviane, eu aconselho sim, né? Olha, o Tony falando que não precisa de ajuda, ótimo, está apto a ajudar quem precisa, é isso mesmo. Isso mesmo. Se você, Isso mesmo. é um mantra, né? Se você não precisa de ajuda, você pode ajudar. Isso. É isso mesmo. Né? Não precisa ter vergonha, né? De cuidar da nossa saúde mental, né? Não precisa, Exatamente. né? Porque todos esses sintomas de ansiedade e medo podem ser prevenidos e tratados, né? Você pode Sim, sim. ficar forte, né? Estamos aqui para isso. Exatamente. Exatamente. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez. Até amanhã, pessoal. Espero todos lá. Aqui, né? Não é lá, é aqui. A geografia se metendo na internet. Muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês.
Tudo de bom. Até amanhã, gente. Tá, obrigada, Liana, foi ótimo. Até. Tchau. Gostei muito também. Até.